rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nessa noite eu vou estar comentando com vocês sobre essa situação envolvendo o nome do Pedro, né? O atacante do Flamengo foi convocado para disputar as Olimpíadas, né? E o jogador em si demonstrou toda a sua alegria e felicidade, né? Por ter o nome na lista de convocados. Só que tem um problema na situação, né? Porque o Flamengo não quer liberar o jogador, o Flamengo não quer ceder o jogador para disputar as Olimpíadas. Lembrando que outros nomes importantes assim no futebol brasileiro, como Neymar, o Everton do Palmeiras e outros nomes, não vão disputar as Olimpíadas, né, porque os clubes não cederam, os clubes não liberaram, né? E com o Flamengo tem sido diferente, né? Pedro, o jogador quer disputar a competição, mas o Flamengo não quer ceder. Não, na verdade, o Flamengo não quer perder o jogador, né? Porque tem competições importantes para participar, tem o Brasileiro, a Copa do Brasil. O Flamengo tem o seu direito em toda essa história, né? E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de convidar a se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para o crescimento desse canal. Também te convido a ativar as notificações, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E antes mesmo de falar do Pedro e tudo mais, é necessário frisar que o jogador em si não tem que ser julgado, né? Por estar contente em servir a seleção, né? Tem algumas pessoas que já tá, digamos que, julgando o Pedro porque ele quer jogar pela seleção, né? Jogando pela seleção ele não vai desfalcar o Flamengo, né? Mas a gente tem que entender que vestir a camisa da amarelinha é uma sensação diferente para o jogador, né? Isso eu digo em qualquer categoria, né? Não é só na seleção olímpica ou na seleção principal, né? Qualquer categoria, seja ali no mirim, sub-15, sub-17, qualquer categoria que o jogador tenha essa oportunidade de estar com a seleção, uma sensação de realização, né? Realização de um sonho. E imagina um jogador, digamos que, ser cotado para participar de Jogos Olímpicos. Futebol olímpico em si, hoje em dia muitas pessoas não dão tanto valor, né, ao futebol olímpico, ainda mais depois do último ouro olímpico que o Brasil conquistou, né? Na verdade, inédito, né? Pessoas, digamos que desdenham dessa competição, né, do futebol, das Olimpíadas e tudo mais. Mas tem muito jogador que sonha em conquistar esse ouro olímpico pelo Brasil, né? Uma sensação diferente, única. E o Pedro é esse cara, é esse moleque sonhador que está se destacando no Flamengo, né? E foi lembrado, né? Foi lembrado para participar dos Jogos Olímpicos, né? Inclusive nos últimos amistosos da seleção olímpica, ele foi muito bem, marcou gols, assistência, sabe? Um moleque que tá comendo a bola, né? Então ele tem esse direito, como jogador, como profissional, de querer participar dessas Olimpíadas. Inclusive ele, quando demonstra felicidade, né, em ter o nome ali na lista de convocados, ele também faz questão de agradecer o clube, né? O Flamengo é o clube, né, que ele joga, né? O clube que ele faz gol, se destaca, e isso acaba chamando a atenção da seleção, né? Seleção olímpica, daqui a um tempo, quem sabe, seleção principal, né? Tem potencial para isso. Mas é necessário destacar que o jogador nessa situação não tem que ser julgado, né? Não tem que ser apontado a escolha dele em participar das Olimpíadas, né? Acho que a vilã nisso tudo, mais uma vez, é a CBF, né? CBF com esses calendários a cada temporada que sempre prejudicam os clubes brasileiros, né? Os calendários da CBF muitas das vezes não facilita a vida dos clubes, porque os jogadores vão para a seleção e desfalcam seus clubes, né? Seus times. E geralmente desfalcam em jogos importantes, né? Em jogos decisivos. Vamos relembrar que há poucas semanas o Claudinho perdeu os 2 jogos pelo Bragantino no duelo contra o Fluminense na Copa do Brasil, né? O Bragantino saiu de campo eliminado. E o Claudinho é o principal jogador do Bragantino. Então olha o peso da seleção, né? De um desfalque de um jogador para um time. E digamos que a polêmica em si está, né, em toda essa situação, né? O Flamengo entrou com um pedido, né, no STJD, né, para não liberar o jogador, para
para ele não servir a seleção, né? Permanecer no clube, e o jogador quer participar, né? E a CBF tem que ter uma solução nisso tudo, né? O cara vai participar, não vai? Então é muito complicado, a situação muito delicada, né? Porque eu entendo o lado do clube também, entendo o lado do torcedor que quer que o Pedro fique, mas também tem um lado do jogador, né? Que tem que ser compreendido. Tem que ser analisado essa parte também, né? E todas essas atitudes da CBF, né? Principalmente desfalcando os clubes, né? Com essas convocações, seja para principal, ou seleção olímpica, ou seleção sub-20, são coisas que ainda mais afastam a CBF dos torcedores, né? A CBF hoje em dia não tem o carinho de muita gente por causa de atitudes como essa, né? Esses calendários malucos que sempre prejudicam os times, né? Jogadores perdendo jogos importantes pelos seus clubes. E isso dificulta muito para as pessoas digamos que, se reaproximarem da seleção da CBF, né? Então parece que é um caminho sem volta, né? Que cada vez mais a CBF fica como vilã na história, né? Semana passada teve toda aquela confusão, né, com o Gabigol, né? CBF envolvida também, o Gabigol tinha que se apresentar ao Flamengo, aí ele recebeu um atestado da CBF dizendo que estava lesionado, dias depois treinou com a seleção, treinou bem, foi um dos destaques. Então, CBF sempre atrapalhando a vida dos clubes, né? Sempre querendo complicar a vida dos clubes, né? E uma entidade que cada vez mais fica, digamos que manchada dessa maneira, né? Uma entidade que sempre fica vilã em todas essas situações, né? Então resta saber como vai ser o desfecho dessa história, né? Se o Pedro realmente vai participar da Olimpíada ou não, né? O jogador quer participar, o Flamengo não quer que o jogador participe, né? Para não desfalcar o seu time, né? O clube em si. E quem é o certo nisso tudo, né? Então deixa um comentário aqui, rapaziada, dizendo o que você achou desse vídeo. Você acha que o Pedro tá certo nessa história? Que ele realmente tem que ter esse desejo de participar da Olimpíada, que é um direito do jogador? Ou você acha que ele tá errado, que ele tem que só jogar pelo Flamengo, que é o Flamengo que paga o salário dele? Deixa um comentário aqui em relação a esse assunto. Deixa a curtida também para fortalecer. Valeu, rapaziada. Tamo junto.